Viu? Concurso Câmara Municipal de Contagem, Minas Gerais, edital publicado. Banca organizadora, Fundec, 35 vagas, cargos para nível fundamental, para nível médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar até quase R$ 10.000. Inscrições 19 de outubro até 21 de novembro. Prova 21 de dezembro. Que tal ano que vem já ser efetivo na Câmara Municipal de Contagem? Bom, não é? Pois é, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, o português, tá? São 39 anos de experiência em concursos públicos. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse concurso e essa banca? Então vamos lá. Bem, eu selecionei aqui o programa de língua portuguesa para todos os cargos. Você vai observar que eu coloquei aqui também as referências e coloquei aqui o programa para ensino médio e para médio técnico. Você vai observar aqui o seguinte: no nível superior, o que você vai perceber? Você vai perceber que eles falam em texto e colocando a questão de compreensão e interpretação. Você sabia que o fato de você conhecer essa diferença entre compreender e interpretar, isso ajuda você a chegar na resposta? Compreender é você entender o que está ali. Portanto, você precisa ler e encontrará a resposta ali. Então, vem enunciados que mostram isso. Então, por exemplo, de acordo com o texto, a resposta estará ali. Agora, a interpretação passa por uma leitura daquilo que a gente chama de pressuposto, de subentendido, ou seja, são as inferências. Às vezes, uma palavrinha que aparece ali no texto é que desencadeia aquele entendimento. Viu? Precisamos treinar isso. Temos a questão da tipologia e gênero textual. Por exemplo, em tipologia, você sabe na prática a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe como reconhecer isso ali na prática? É necessário. Figuras de linguagem. Por exemplo, existe a metáfora e existe a comparação. Você sabe a diferença de um para o outro? Olha, se eu disser, olha como que é simples. Se eu disser, ele é um leão, isso é metáfora. Agora, se eu disser, ele é forte como um leão, ou tal qual um leão, agora já virou comparação. Viu que nessa segunda eu coloquei um conector que indica comparação? Esse como, esse tal qual? Pois é, isso faz a diferença. Viu? Pode ser simples. Veja que aparece aqui a questão das funções de linguagem. Por exemplo, fala-se muito em metalinguagem. Nós precisamos trabalhar isso. Quando se fala em sinonímia, significação de palavras, campo semântico, temos que tomar cuidado que ao procurar o sinônimo de uma palavra, a gente precisa observar sempre o contexto, ou seja, a situação na qual se insere. E lembrar que sinônimo não é o sentido igual, é um sentido semelhante. Afinal de contas, bonito não é igual a lindo, é semelhante. Agora, se eu quiser igual, eu tenho que procurar a paráfrase. Paráfrase é exatamente o mesmo sentido. Então, a paráfrase para lindo seria muito bonito. Eu tenho que intensificar esse bonito. Percebeu? Nós falamos aqui, das classes de palavras. Inocente isso aí, não é? Só tem uma coisa, classe de palavras são 10. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição, conjunção. O que você vai observar neste caso? Não tem apenas que identificá-las, mas saber as formas e o emprego. Então, quando você pega pronome, por exemplo, eu tenho lá pronome pessoal oblíquo átono. Então, eu tenho o e o lhe.
Aí eu preciso saber quando eu uso o e quando eu uso lhe. E eu também preciso saber a colocação pronominal. Esse pronome fica antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Viu? Um tópico, como ele se estende. Aí entra aqui a questão de modificadores de palavras e efeitos de sentido, né? O que a gente também vai observar muito nessa questão ligada à inferência, mecanismos de coerência textual, que isso daqui aparece mostrando para a gente muito relacionado à questão contextual, o emprego de pronome relativo. Você sabe quando você usa cujo? Você sabe quando você usa onde, aonde, de onde? Não? Pois é fácil, tá? Eu garanto para você que é. Você tem aqui a parte de sintaxe. E quando fala em sintaxe, não está falando só do período simples, não, que é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Peraí, você sabe a diferença de um complemento nominal para uma adjunta de nominal? Você acha impossível saber isso? Mas não é impossível, não. Pode ter certeza disso, tá? E período composto. Então, aqui entram aquelas orações, as orações que o pessoal acha que é impossível saber a diferença, né? Você sabia que tem uma marca para cada oração que não permite que você confunda uma com a outra? É só alguém contar isso para você, não é verdade? E observe que isso tudo tem que ser observado em relação ao sentido. Se aquilo ali for analisado como uma adjunta de nominal ou como um complemento nominal, aquilo pode causar uma alteração de sentido. E é lógico, todo esse estudo de morfologia e sintaxe, ou seja, da morfossintaxe, tem que ser analisado com as questões de regência, né, de concordância. Quando fala em regência, crase, que aparece aqui dentro. Nós temos a questão da colocação pronominal, como eu já mostrei, a questão de verbo dentro da morfologia, que eu falei agora há pouco para você, e a questão de acentuação. Quando a gente fala de acentuação, a gente tem que lembrar do novo acordo ortográfico. Viu? E aqui dentro ainda entra a variação linguística, ou seja, aquilo ali é um registro formal, informal, é norma popular, é norma culta, temos marca de oralidade, então tudo isso daí aparece sendo cobrado. Então tá, eu vou pegar isso daí e vou começar. Tópico número 1, eu vou estudar. Depois eu vou estudar o tópico número 2, depois o número 3. Peraí um pouquinho, dá uma olhada nisso aqui. Isso aí é a bibliografia passada para você estudar isso, tá? Zezé, é pouca coisa. É pouca coisa. Vou só dar um exemplo para você. Tá vendo essa gramática aqui, ó? Uma gramática? Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha só. Viu isso aqui? Tá? Conseguiu observar? Isso é uma gramática que tem esse conteúdo. Aqui, ó, eu tenho mais uma gramática. Aqui eu tenho do Evanildo Bechara falando de análise sintática. E tem essa daqui que vai trabalhar aquela questão de variação linguística, tá? Ainda temos a questão de dicionários trabalhando a regência. Peraí, e ainda tenho aqui a questão de texto. Pois é. Você lembra quando é a sua prova? Como é que você vai fazer para estudar isso tudo? Olha lá, você que vai fazer para ensino médio e ensino técnico. Você acha que muda alguma coisa? Não muda não. Olha lá, texto, compreensão e interpretação, tipologia e gênero, tipos de discurso, se é direto ou indireto, vem novamente a coesão e a coerência, olha lá os sinônimos aparecendo aqui, ainda com antônimos e polissemia. Aqui temos uma parte de argumentação, que pode ser cobrado no outro, é claro, dentro da questão de texto. Observe que nós temos aqui dentro a variação linguística, a formação e significação de palavras. Por exemplo, qual a diferença entre eu falar amoral e imoral? Utilizar o prefixo in ou usar o prefixo a? Um indica negação, o outro indica ausência.
Isso muda um sentido, percebeu? Veja que aparece aqui dentro pra gente a questão de ortografia e acentuação. Então, o emprego do hífen no novo acordo também pode aparecer aqui. Parônimos e homônimos, não é? Na sintaxe, vem a oração e vem também o período simples aqui dentro, porque a gente vai precisar, tanto na concordância quanto na regência. Vem pontuação e tá aqui a morfologia. Quer saber? Mesmo programa, tá? Só que com enfoques diferentes e marcações aí diferentes. Muita coisa, não é verdade? Ah, Zezé, eu vou desistir. Desiste não, tá? Sabe por quê? Eu estou apresentando para você aqui o meu curso de português em questões comentadas da Banca Fundeb. Eu trabalho com a resolução de provas totalizando 100 questões da banca. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a questão da banca, da prova ali da banca, e eu vou ali dentro explicar o conteúdo para você. Então, eu explico o conteúdo naquela questão e ainda aproveito para mostrar para você como é a banca, o que ela mais gosta, pegadinhas que ela faz. Bom, não é? Zezé, mas é aquela bibliografia toda. Oh, eu conheço a bibliografia. São 39 anos de experiência, mais um mestrado em letras. Então deixa, essa parte eu tenho para você. Eu já estudei isso para você. Então agora a gente pode focar, certo? Bem, você conhece essa banca? Então vamos conhecer um pouquinho da Banca Fundeb. Isso é importante a gente conhecer a banca. Não adianta você ficar pegando livros e mais livros e mais livros e ficar estudando esse livro inteiro. Não é verdade? Então vamos conhecer um pouquinho dessa banca aí. Nós temos aqui o seguinte: Fundeb, que é gestão de concursos, 2022, Prefeitura de Mariana, para agente de fiscalização meio ambiente. Questão número 7 da prova. Diz assim: releia o trecho. O senhor Jones, proprietário da Granja do Solar, fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o facho de luz da sua lanterna balançando de um lado para o outro, atravessou cambaleante o pátio, tirou as botas na porta dos fundos, tomou um último copo de cerveja do barril que havia na copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. No trecho retirado do trecho original, há um emprego equivocado de um sinal de pontuação em relação à norma padrão da língua, ou seja, aquilo que foi pré-estabelecido. Sim, a gramática, ela estabelece regras. E aí, quando a gente foge dessas regras aqui, a gente comete um desvio ou um equívoco, como apareceu aqui, ou popularmente um erro, né? Uma transgressão, são nomes que a banca usa. Então, está querendo saber onde houve um emprego equivocado. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que indica esse desvio. Então, letra A, o ponto final depois da palavra senhor, na linha 1. Não, isso aqui está correto. Isso é porque marca essa abreviatura de senhor. Então, nada demais, isso aqui está certinho. As vírgulas colocadas depois das palavras outro e pátio. Então, vamos lá. Nós temos aqui vírgula depois da palavra outro e depois da palavra pátio. Por que essas vírgulas foram colocadas? Então, veja esse pedacinho aí novamente. Balançando de um lado para outro, vírgula, atravessou cambaleante o pátio. É porque, na verdade, esse termo inicial que vem lá, com um facho de luz da sua lanterna balançando de um lado para outro, isso é um termo deslocado. A posição natural seria: ele atravessou cambaleante o pátio com o facho de luz da sua lanterna balançando de um lado para o outro. Então, quando eu tenho esse termo deslocado, seja no início ou no meio do período, nós temos aí o uso da vírgula. Então, elas estão corretas, nada demais.
Depois aparece aqui a vírgula colocada depois da palavra copa. Então veja que diz aqui, ó, que havia na copa, então, tomou um último copo de cerveja do barril que havia na copa, vírgula, e foi para a cama. Você tá vendo esse E aqui? A gente não usa vírgula antes do E. A gente só usa vírgula antes do E em casos muito específicos. Por exemplo, se esse E não indicar adição, se eu disser assim para você, ele saiu e voltou logo. Ele saiu tarde e voltou logo. Esse E, na verdade, está indicando mas voltou logo. Quando eu tenho orações com sujeitos diferentes, eu falo João estuda e Beto trabalha. O sujeito da primeira é João, o sujeito da segunda é Beto, tá? Então, nesse caso, sujeitos diferentes. Mas, esses dois casos, apenas se as orações forem muito grandes, pequenininhas, como eu falei, não, isso não é obrigatório. Outra razão é quando existe uma figura de linguagem que a gente chama de polissíndeto. Polissíndeto. O que significa isso aí? Vamos aprender? Olha só, poli quer dizer vários. Vários, muitos, né? Então, quando eu falo síndeto, é o elemento que a faz sindética. Neste caso, é a repetição do E. Eu falo assim, e vai, e vem, e volta, e chama, e reclama. Então, nesse caso, houve a repetição desse E. Isso é polissíndeto. Então, eu tenho que colocar a vírgula. Mas, todos esses três casos, eles são raríssimos. Por isso, vamos dizer que em 99% dos casos, eu não coloco vírgula antes do E. E neste caso aí, nem temos polissíndeto, nem temos o E com valor diferente de adição, nem temos o E ligando sujeitos diferentes, orações com sujeitos diferentes. Então, é claro que essa vírgula está equivocada. E na letra D, a vírgula colocada depois da palavra cama, não, é porque a Kyoí foi para a cama onde sua mulher já ressonava. Está fazendo uma explicação sobre essa cama. A oração explicativa, ela pede vírgula, mas isso é conversa para uma próxima questão que a gente fizer. Viu? Então, olha quanta coisa você aprendeu de importante aqui. É assim que a gente estuda para o concurso. Viu? Agora dá uma olhada nesta outra questão aqui, também da Prefeitura de Mariana, 2022, só que para terapeuta ocupacional, nível superior. Então veja só, a questão diz assim, releia este trecho. Os pesquisadores acreditam que, com a continuidade dos processos de flexibilização das restrições às atividades socioeconômicas e de recuperação do nível de atividade, e tendo em vista a redução do auxílio emergencial, o nível de ocupação deve aumentar até o final do ano. No entanto, é esperado que a taxa de participação do mercado de trabalho também aumente, fazendo com que a taxa de desocupação continue a elevar-se num curto prazo e mantenha-se em patamar alto por algum tempo. O conectivo destacado pode ser substituído sem prejuízo de sentido por prejuízo de sentido ou prejuízo do valor semântico, da relação semântica ou da relação discursiva aí apresentada. Tudo isso, semântica, relação discursiva, quer dizer sentido. Então, às vezes, a banca, em vez de falar prejuízo de sentido, diz prejuízo do valor semântico. Se você não sabe que semântico quer dizer sentido, a você aí se complicando. Não é verdade? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero observar com você é que a gente tem material de apoio. E eu, por exemplo, passo para você um PDF sobre conjunções que é uma bênção. Você saber
ter essas conjunções, isso vai ajudar muito. E você vai perceber que o no entanto, ele significa aqui pra gente, mas. Lá na lista das conjunções, a gente sabe que mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são conjunções adversativas, tá? Isso aparece na lista de conjunções adversativas. O que quer dizer adversidade? É o mesmo que oposição. Às vezes o concurso chama de oposição, às vezes chama de contrariedade. Às vezes chama de antagonismo. E eu já vi essa banca chamar até de contraste. Ou seja, tudo aquilo que indicar que algo é o oposto ao que foi dito. Veja que aparece lá pra gente dizendo, tendo em vista a redução do auxílio emergencial, o nível de ocupação deve aumentar até o final do ano. No entanto, é esperado que a taxa de participação no mercado de trabalho também aumente. Então, é uma relação de oposição ao que foi mencionado anteriormente. O que indica a oposição aqui dentro? Bem, o logo, ele pode indicar uma conclusão, ele pode indicar uma consequência, e se eu falar logo que voltar, isso pode indicar até tempo. O por conseguinte é o mesmo que consequentemente, isso indica uma consequência. E o portanto, ele indica conclusão. É igual o pois, mas quando o pois é usado depois do verbo. Eu falo, por exemplo, penso, existo, pois. Aí é a ideia de conclusão. Se eu disser penso, pois existo, colocando pois antes, ele indica uma explicação. Notou? Agora, o todavia, sim, o todavia, que é o mesmo que mas, que porém, contudo, né? O no entanto, que é o que aparece lá em cima, ele indica a diversidade. Viu quanta coisa você aprende numa questão? Isso daí é que faz você passar no concurso. É estudar de maneira direcionada para a banca, tá? E atendendo àquilo que você precisa estudar, certo? Bem, então eu convido você a bater um papo lá, né, no nosso WhatsApp e descobrir como é possível você fazer um curso com muita qualidade, com um precinho muito justo, tá certo? Entre lá e conheça o meu curso de português Fundep Questões Comentadas. Você não vai se arrepender, tá certo? E eu vou mostrar para você que estudar português com a professora Zezé Marino pode sim ser simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.